vai guerrear com Deus, tentar desviar desses planos, tentar fugir desses planos, porque você não vai se dar bem. Não vai se dar bem. Você vai começar a entrar na frustração, depressão e muitas coisas. E isso não vai ser legal para você. Melhor conselho para nós esta noite é: o coração do homem faz os planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém? Você crê nisso? Quer viver essa realidade? Então Deus vai cumprir isso também, irmãos. Deus, Ele vai cumprir isso, porque está na sua palavra. A palavra de Deus não falha, não mente. Aquilo que está na palavra de Deus merece todo o crédito, toda a confiança. Não é palavra do homem. Então está aqui um desafio para cada um de nós. Eu sei que não é fácil, porque eu estou falando isso, é uma realidade que eu vivi. Por isso, quando eu deparo com esse texto, mexe muito comigo. É esse testemunho que eu quero falar essa noite, para complementar realmente essa parte, para ver como é às vezes difícil, irmãos, tentarmos fazer a vontade de Deus, porque conseguimos enxergar só até aqui, pensando que aquilo é melhor, mas não sabemos o que está de trás. Faz-me lembrar de Samuel, quando Deus o mandou para ungir rei entre os filhos de Zezé. E ele chegou ali, viu aquele homem bem forte, bonitão, tudo. Nos seus olhos era isso que Deus queria, era a pessoa certa. Qual foi a resposta de Deus? Deus não vê como vê o homem. Então a nossa visão das coisas, a nossa forma de ver as coisas, às vezes é distorcida, não é perfeita. Mas Deus, Ele tem todo o crédito. Aquilo que Ele diz, há de cumpri-lo. Irmãos, eu passei isso na minha vida, na minha adolescência. E eu nasci e cresci no lar evangélico. Algo que é de poucos lá em Guiné-Bissau, por ser país predominantemente animista e muçulmano. Mas pela graça e misericórdia de Deus, os meus pais se converteram. Converteram 10 anos após a chegada do Evangelho em Guiné-Bissau. O Evangelho chegou em 1940, quando uma missionária inglesa foi ali sozinha naquela época, chegou em Guiné-Bissau, começou a pregar o Evangelho. E na época os portugueses não queriam deixar ninguém entrar, porque acreditaram que já existia catolicismo, que era já uma fé, uma crença em Deus, em Senhor Jesus. Então perseguiram, não deixaram ninguém entrar. Mas aconteceu, essa jovem conseguiu entrar no mês de maio de 1940 e começou a pregar o Evangelho, com muita perseguição, resistência, mas ali Deus começou a salvar os seus. Então, entre esses grupos, os meus pais se converteram a Jesus. Então, eu nasci e cresci no lar evangélico. E os meus pais, é um obreiro leigo, presbítero, servindo a Deus, mesmo sem um preparo, assim, teológico e tudo, mas ele vinha servindo a Deus, fazendo evangelismo, plantações de igrejas, e começava a surgir primeiros obreiros. Então, quando nasci e vi aquela situação, aquela realidade, para ser crente naquele período, e sobretudo obreiros, era muito difícil. Eles passavam muita necessidade, muitas privações, e a vida, assim, muito humanamente falando, miserável mesmo, e a gente sofria um pouco, e eu comecei a associar ser crente ou ser pastor. Então, dava nisso. Você passava tudo, aquela situação, até de fome, e não tinha nada mesmo para se viver. E de lá eu comecei a distanciar disso. E eu tinha os meus planos. Eu disse, eu vou continuar a ser crente, vou trabalhar na igreja, mas jamais ser pastor missionário. Porque eu não queria passar aquilo que eu via esses obreiros passando. E então eu tinha os meus planos, os meus sonhos, era ser uma pessoa assim, na sociedade, bem conceituado, ter a minha profissão e tudo.
jamais ser pastor ou missionário. Então, eu estava crescendo com isso. Mas durante esse período, Deus falava comigo de uma forma que eu não entendia nada. Por ser pela minha ignorância, ou talvez eu não queria saber nada de Deus, me parecia como Samuel, que ouvia a voz de Deus, mas ia até o profeta Eli, perguntava se era Eli que chamava. Então, algumas coisas aconteciam comigo, eu vim perceber só depois, mas eu não entendia, mas era sinal de Deus, me mostrando que Ele tinha os planos traçados para a minha vida. Mas foi assim, e durante a minha adolescência, já quase atingindo 18 anos, Deus falou comigo num acampamento da mocidade. O pregador pregava sobre o texto de chamado de Moisés, onde Deus estava chamando Moisés, no livro de Êxodo, né, para ir libertar o seu povo do Egito. Então foi essa mensagem que Deus falou comigo. Hoje não é mais o povo de Israel que está no Egito, debaixo da opressão de Faraó, mas são milhares, milhões de vidas que estão sendo oprimidas por Satanás, morrendo diariamente sem conhecer a Deus. E que Deus estava me chamando para ser porta-voz, para ser mensageiro, para pregar o Evangelho. E eu tomei susto. Diz Deus, não é para mim, isso não é para mim. Eu vou trabalhar na igreja, ser dizimista, ajudar os obreiros, mas isso não é para mim. E foi uma luta terrível, porque eu não queria mais aproximar daquele sofrimento que os obreiros passavam. Mas, irmãos, como diz o texto, para mim eu tinha os meus planos certos. Estava tentando cumpri-lo, indo mesmo, lutando para concretizar. Mas quem pode lutar contra Deus? Jonas tentou de todas as formas fugir da vontade de Deus. Pegou o navio indo para outra direção. Mas Deus já tinha preparado um submarino para ele, que o levou até Nínive. Irmãos, nesse momento, eu fiquei assim, chorando copiosamente, chorando, tentar falar, Deus, me dispensa, busca outra pessoa. Irmãos, isso ia agoniando, eu passava noites chorando, fazendo todo tipo de resistência. Mas eu via que não tinha outra saída. E Deus apontava o seu dedo para mim. E eu conversei com os meus pais, eu falei, olha, eu não quero, porque os meus pais são camponeses, trabalham na roça, trabalho muito difícil. E como primeiro filho, homem, sou terceiro, mas primeiro homem, e eu precisava assim já cuidar, ajudar os meus pais tudo. E eu conversei com eles, pensando que ia me apoiar. E quando eu apresentei isso, eles me disseram que não, melhor é fazer a vontade de Deus, para que eu não me preocupasse com eles, porque Deus há de cuidar. Então foi no dia que eu rendi. Eu falei, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, porque eu sei que os seus planos são melhores, os seus planos são perfeitos, os meus não. E eu abri mão daquilo. E foi depois disso que eu comecei a tremer, de medo. De medo por quê? Porque eu pensei, por que Deus insistiu tanto comigo? Por que Deus teve tanta paciência comigo? Quem sou eu? No meio daquele povo lá em Guiné-Bissau, ou em outros lugares, que Deus poderia escolher, mas por que mim? E Ele poderia ter me deixado, porque eu estava resistindo. Mas Ele teve, assim, paciência comigo e me levou até entender. Foi isso que me deu medo, porque se Ele tivesse deixado me seguir a minha vontade, aonde eu estaria hoje? Então, eu agradeço muito a Deus. Sou imensamente grato a Deus pela sua paciência comigo, pelo seu amor, me fez entender que os seus planos eram perfeitos. E hoje eu sou imensamente feliz e não me arrependo por ter abrido a mão de tudo
para fazer a vontade de Deus. E foi assim que Deus começou a trabalhar logo na vida da minha família. O meu pai, quando ele se converteu, houve muita perseguição. Ele foi perseguido de todas as formas. E os seus pais dizem, olha, essa igreja é de brancos, porque foram os brancos que chegaram ali. Então, esse aqui não é o nosso, é de brancos. Aqui temos as nossas tradições, as nossas crenças. Mas ele continuava. E ele às vezes não comia, não dava de comer para ele, passava por muito sofrimento. E como não conseguiram, começaram a amaldiçoá-lo. Uma das maldições disseram que ele não ia casar. Bem, até na época tinha lógica a questão deles, porque quando começou o evangelho, nesse período, não tinha mulheres na igreja, era mais homens. Então era difícil até encontrar esposa na igreja. Mas, irmãos, Deus fez um milagre. A minha avó estava com um problema de lepra, então foi para essa clínica onde os missionários faziam tratamento, junto com a minha mãe na época, e foi ali, o meu pai trabalhava já na missão, algumas coisas, e se conheceram. Quer dizer, a minha mãe se converteu depois, e se conheceram, então casaram. E quando isso aconteceu, aí começaram mais outra maldição, que ele não ia ter filhos. Olha, na nossa cultura, a pessoa quando tem filho é muito desprezado. A pessoa sofre muito lá, se não tiver filho. Então, isso mexia com muita gente, né? Então, disseram que ele não ia ter filhos. Mas, irmãos, somos 7 irmãos. 7 filhos, para a glória de Deus. E algumas pessoas que participaram disso, que amaldiçoaram, alguns morreram sem deixar descendente. Isso para mostrar que o nosso Deus, Ele é Deus. É o maior que está acima de tudo. Não há outro além dele. Importante é fazer a sua vontade. Então foi assim que eu comecei a ver Deus atuando na vida da minha família. Então, como eu falei, somos 7 irmãos, 3 mulheres, 4 homens. Então, as minhas primeiras irmãs, as 2 primeiras, hoje também são missionárias, servindo ao Senhor. Eu sou o terceiro, estou aqui também servindo ao Senhor. A 4ª mulher é diaconisa, não é? Também trabalho no Senhor. E o 5º filho é pastor. Então, dos 7, 5 estão na obra. 5 estão servindo ao Senhor. E na nossa realidade, lá em Guiné, pessoas começam a ver, e eles estão até um pouco assim, pensam que, mas é essa vida só, porque algumas pessoas pensam que a pessoa tem que estudar para ser uma pessoa importante, conseguir dinheiro e tudo. E o pastor lá não ganha muito dinheiro. É difícil, porque até é a realidade das igrejas. As igrejas são pobres, reflexo do país. Então, poucas pessoas conseguem assim se manter assim suficientemente. Então, nós obreiros lá sofremos muito com isso. Mas mesmo assim, eu louvo muito a Deus por aquilo que Ele está fazendo na vida da minha família. Mesmo tendo essa visão que as pessoas têm da gente, mas isso para mim não importa. Importante, eu sei que eu estou no serviço do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que está acima de tudo. Porque para eles entrar na política, ser outras pessoas assim, que é importante, é fonte de lucro. Então eles querem, todo mundo quer ir nessas funções. Mas eu agradeço muito a Deus, né, por estar aqui e na sua obra aí servindo. E depois desse período que Deus me chamou, eu falei, Deus, eu quero preparar, porque lá em Guiné-Bissau não tem seminário do curso superior, era só curso básico. Eu passei nesse curso básico, estudei, mas eu queria aprender mais. E de uma forma milagrosa, eu diria, Deus me trouxe ao Brasil primeira vez. E isso eu nunca conseguiria com a minha família, com ninguém. Não tinha recursos para que isso acontecesse. Mas Deus abriu as portas. Teve uma missionária brasileira que estava lá trabalhando conosco. E Deus tocou no coração dela. E fez contato com o Betel brasileiro, na época lá no Nordeste, João Pessoa. Então foi ali que eu estudei a primeira vez, fiz a graduação. E depois desse período, em 2001, terminei e voltei para Guiné-Bissau, onde trabalhamos.
e até esse período que Deus nos deu a oportunidade de voltar. Então,